Bem, Deus foi o primeiro que pensou o casamento para o homem. E quando Deus criou o homem, não havia mulher. Ele não pensava sobre o casamento. Mas Deus criou uma mulher e arranjou o casamento entre eles ali. Então, o que eu quero compartilhar com as pessoas aqui e com todos vocês, que a maneira como Deus planejou que o casamento fosse, porque aquele primeiro casamento entre Adão e Eva, na verdade, não cumpriu a intenção original de Deus, né? E eu diria que ao longo da história, quase nenhum casamento cumpriu a intenção original de Deus. Então, ah, eu diria que mais de 95% dos casamentos seguem o caminho ali de Adão e Eva, o caminho que eles seguiram, né? Bem, então há uma pequena percentagem de pessoas que decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. E eu me pergunto se é mesmo 5%, porque talvez aí seja 1%, né? Mas esses são os casamentos mais felizes do mundo. Felizes do mundo. E podem não ser as pessoas mais ricas ou viver nas casas mais chiques. Não necessariamente. Mas eles têm Jesus morando na sua casa. Jesus morando na sua casa. E isso faz muita diferença. Então, se você tem uma Bíblia, eu quero que você abra comigo ali no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3. E ali nós lemos 3 princípios que podemos dizer como Deus planejou que o casamento realmente fosse. Então, sabemos que só podemos ganhar força através do exercício físico. Uma pessoa que não pratica exercícios, não importa o quanto ela coma, ela nunca vai ficar forte. Ela só vai ficar gorda ou gordo. E gordo não significa forte, não é? Então, a gente não quer que esses caras tenham um casamento gordo, mas sim forte. E isso vem através da resistência à oposição. Resistência à oposição. É por isso que quando Deus criou Adão e Eva, ele os enviou para um jardim e permitiu que fossem testados. Esse teste não era para fazê-los cair. Não, era para dar a eles liberdade de escolha. Liberdade de escolha, livre-arbítrio. E essa é uma escolha que eles fizeram e que todo ser humano, todo casamento deve fazer. Cada um deve fazer. A Bíblia diz que no jardim ao qual Deus enviou Adão e Eva, havia duas árvores. Duas árvores. E essas duas árvores, elas simbolizavam duas maneiras pelas quais o homem poderia escolher viver. Uma foi chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra foi chamada árvore da vida. E a implicação ali nessas duas árvores era essa: que se você deseja ter o conhecimento do bem e do mal dentro de você mesmo, sem ter que consultar a Deus, você escolhe dessa árvore. Mas, se você for humilde o suficiente para dizer: ei, eu não sei realmente o que é bom ou o que é mal. Eu não sei, então eu prefiro recorrer a Deus o tempo todo para descobrir o que é bom
e o que que é mal. E viver ali em contínua dependência dele. Essa é a árvore da vida. Então eles tinham uma escolha. Assim como todo ser humano tem uma escolha. E todo casamento tem uma escolha. Uma vida onde você depende de si mesmo ou uma vida onde você depende de Deus. E qual é a marca de uma vida que depende de si mesmo? Quase nunca a gente ora porque a gente acha que sabe o que fazer. Então, para que eu vou consultar a Deus? Por que temos que orar? A gente tem inteligência, a gente mesmo. Essa é a raiz de todos os problemas que a humanidade tem enfrentado. A raiz. Essa é a raiz da falta de casamentos pacíficos. Então, vai dizer de outra forma. É uma vida centrada em si mesmo ou uma vida centrada em Deus. Simples assim. Então, Deus criou Adão e Eva para viverem uma vida centrada em Deus. Então a vida deles seria extremamente feliz. Feliz. Eles nunca brigariam um com o outro, nenhuma vez. Eles nunca culpariam um ao outro. Eles teriam a paz, aumentando a paz ao longo da vida. Então lembre-se disso. Se você centrar a sua vida em Deus, é a única maneira realmente que você pode ter uma vida conjugal pacífica, harmoniosa e feliz. Essa é uma vida onde você está centrado em Deus para tudo. Agora, muitas pessoas podem pensar que essa é uma vida de tremenda escravidão. Mas é o oposto, gente. Jesus viveu a vida mais perfeita e mais feliz que qualquer ser humano já tinha vivido nessa terra. Ou que já viveu nessa terra. E havia um motivo. A sua vida era completamente dependente e centrada em Deus, seu Pai. Totalmente. Então, assim, Jesus estava nos mostrando. Essa é a maneira qual você pode viver uma vida feliz, se você quiser. Então, Jesus não era rico, mas era feliz. Ele não agradou os seres humanos, mas ele agradou a Deus. Então agora, se você está mais interessado em ser rico do que feliz, então é claro que você vai escolher esse caminho. Ou você prefere agradar os homens e os parentes deles e está preocupado com o que eles pensam de você, então você não vai querer viver dessa maneira. E aí você escolhe o que você vai fazer que agrada as outras pessoas, agrada os seus parentes. Então você vai estar condenado a uma vida de casado infeliz. Veja, Deus nos deu uma escolha. Ele não força ninguém. Ele nunca força ninguém a fazer nada. É como dizer, ei, você quer uma vida de casado feliz ou você quer uma infeliz? Você não acha que tem que ser um verdadeiro idiota quem escolhe uma vida de casado infeliz? Veja, quando a gente vai comprar alguma coisa no mercado, é um tolo que diz: deixa eu comprar o que é mais barato. Porque a coisa mais barata, ela pode acabar ali em um mês. Uma pessoa sensata está disposta a gastar até o dobro se puder comprar algo que vai durar bem mais. Quer dizer, você conhece os mercados, né? Onde você vai comprar alguma coisa.
Se algo é feito na China ou algo é feito no Japão, qual você vai comprar? Todo mundo sabe qual vai escolher. E por quê? O outro é muito mais caro. Uma câmera fabricada no Japão é muito mais cara do que uma fabricada na China. Por que você paga 10 vezes mais por isso? Porque você quer qualidade. E se você quiser qualidade no seu casamento, tem que pagar um preço. E esse preço é: eu procurarei agradar a Deus, mesmo que ofenda os meus vizinhos e meus amigos e parentes. Sem problema. Aí mesmo que eu tenha que negar a mim mesmo, eu estou determinado a ter um casamento feliz. Veja, isso é uma escolha. Isso acontece quando estamos centrados em Deus, querendo agradá-lo. Então essa é a primeira coisa, né? Conhece uma história aqui em Gênesis 3? Ah, foi quando Eva foi lá e comeu da árvore, né? Ela escolheu: eu quero viver uma vida centrada em mim. E é por isso que ela nem consultou o marido quando foi àquela árvore. Se ela tivesse perguntado ao Adão: ei, querido, o que você acha? Será que a gente deve comer dessa árvore aqui ou não? Bem, a história teria sido muito diferente, né? Então aí a gente vê aquela escolha que ela fez de estar centrada em si mesma. Eu não quero consultar a Deus. Na verdade, eu sei que Deus não disse para não comer. Mas posso fazer minha própria escolha. Veja o número de famílias que se dizem cristãs e que fazem essa escolha. Quando dá algo errado na casa, eles sabem que Deus diz para deixar de lado toda a raiva. Dizem: eu sei disso, mas nessa hora eu fiquei com raiva. Essa é a única maneira de fazer algo. Não há diferença nessa escolha. E a que a Eva fez lá no Jardim do Éden. Nenhuma. Você sabe o que Deus disse? Ei, eu não me importo. Eu quero fazer o que eu quero. Sabe quantas famílias cristãs podem dizer que não desobedecem a Deus aí? Nesse ponto. Elas não acreditam que obedecer a Deus seja o caminho para uma vida conjugal feliz. Então, qual é o resultado? Então Adão também come. E a primeira coisa que ele faz depois disso é culpar a esposa. Acusá-la diante de Deus. Então é assim que acontece quando a gente se afasta do caminho que Deus mostrou. Quando a sua vida está centrada em você mesmo, vocês estarão culpando um ao outro. Eu gosto de ver uma pintura de Adão apontando para sua esposa com o dedo, assim. É uma imagem que se repetiu em muitos lares nesses 6.000 anos. Sua culpa. Foi culpa sua, você fez isso. Eu disse para você não fazer isso. E o inverso, vice-versa também, né? É porque Deus não é o centro. Vemos isso por toda parte. Mas eu digo que quando é que vamos aprender? A segunda coisa, esse mundo caído, todo homem e mulher devem reconhecer que são imperfeitos. Bem, eu tenho que admitir que sou imperfeito. É ridículo fingir que eu sou perfeito. A
única pessoa perfeita que andou nessa terra foi Jesus. E o melhor de nós é imperfeito. Então essa é a primeira coisa que a gente deve reconhecer um sobre o outro. Vocês dois são imperfeitos. E na próxima semana, se vocês descobrirem algo imperfeito um no outro, não se surpreenda, né? E no próximo mês, se você descobrir algo mais imperfeito, não se surpreenda. Aceite um ao outro como a outra pessoa é. E você sabe por quê? Porque Jesus diz: eu te aceitei como você é. Eu aceitei você assim como você é. Olha, essa não é a coisa maravilhosa sobre a verdadeira salvação? As pessoas que nascem em famílias cristãs não experimentam isso. Ou em qualquer família. Você precisa ter um relacionamento, uma experiência pessoal com Jesus para poder experimentar isso. Eu quero dizer, eu preciso receber Jesus na minha vida como Senhor. Você precisa convidar Ele. Está aberto a todos nós, convidar o Senhor. Mas Ele não vai vir se não for convidado. Então, Ele aceita nós assim como nós somos. E quando Ele estava na Terra, Ele disse uma vez: eu não vim para buscar todas as pessoas saudáveis. Eu vim para os doentes. Eu não vim para as pessoas santas, eu vim para os pecadores. Eu amo isso. É por isso que a gente pode ser aceito. Porque Ele veio para os pecadores. E Ele diz: agora do jeito que eu te aceitei como você é. Toda a sua vida. Aceite seu cônjuge ou sua cônjuge como ele ou ela é. Como eles são. Aberto e sem vergonha. Essa é a maneira que Deus pretendia que eles fossem um com o outro. Não tem necessidade de ter as chamadas folhas de figueira espirituais, né? Pra gente se proteger um dos outros. Se nós falhamos, o que fazemos com o Senhor? Nós vamos e dizemos: Senhor, sinto muito, eu cometi um deslize. E quanto tempo Ele leva para nos perdoar? Nem mesmo um segundo. É imediato. O perdão dele é imediato. O perdão é imediato. É assim que a gente deve amar uns aos outros. Não precisa ser um profeta para dizer que você vai cometer erros, né? Não. Não precisa ser um profeta para dizer que vocês vão machucar uns aos outros. Na maioria das vezes, sem saber, acidentalmente e talvez às vezes deliberadamente. Isso também acontece no casamento. Qual é o dever do outro parceiro? A palavra do Senhor é: faça o que eu fiz com você. Perdoe imediatamente. E não só isso. O Senhor diz: quando eu te perdoar, eu não vou tocar mais nesse assunto. Então não traga mais o assunto à tona. Acabou. Acabou. Enterra isso. Enterra de uma vez. Não fica escavando esqueleto aí. Se você for perguntar para qualquer casal, que não tenha entendido a lei, você vai descobrir que eles têm esse hábito de ficar trazendo coisas do passado à tona, quando eles estão chateados uns com os outros. Ah, sim. Eles vão cavando sepultura, desenterram um túmulo aqui,
Traz um fantasma dali. Vão desenterrar de novo. Não, não faz isso. O diabo quer que você seja infeliz. Deus quer que você seja feliz. A boa notícia é que Jesus veio. Ele pode perdoar todos os nossos pecados, se nós recebemos o Salvador, o Senhor. Porque Ele morreu por nós na cruz. Ele aceitou o nosso castigo. Ele ressuscitou o vivo dos mortos, é a única pessoa que saiu da sepultura. Ele subiu ao céu na presença de outros. E do céu ele enviou o Espírito Santo para habitar aqui conosco. Para que a vida que ele viveu aqui na terra possa ser colhida, seja reproduzida dentro de nós. É isso que nos dá a natureza de Deus. Então, podemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou. Podemos ser pacientes uns com os outros, como Deus é paciente conosco. E podemos aceitar uns aos outros, com as nossas falhas. Assim como Deus nos aceitou com as nossas falhas. Então essa é a segunda coisa. E eu quero dizer uma terceira coisa. Deus queria Adão e Eva reconhecessem a necessidade que tinham um do outro. Para que eles fizessem coisas juntos. Sabe como surgiu o primeiro pecado nesse mundo? Uma mulher decidindo agir sozinha, sem o marido. Não importa. Poderia ser o marido agindo sem a esposa. Deus nunca quis isso. Deus queria que cada decisão entre eles fosse tomada em conjunto. Mas a gente lê aqui em Gênesis 3 como que o diabo fez, né? E tem muita gente que não gosta de ouvir falar do diabo num casamento. Mas, se houver cobras lá fora, é melhor você saber disso. E isso não é para assustar as pessoas, é para alertá-las. E lemos na Bíblia que assim que Deus conduziu o primeiro casamento, a frase seguinte é: e o diabo veio. Logo em seguida, e o diabo veio. E isso não foi uma terra amaldiçoada pelo pecado. Não. Isso foi ainda num paraíso perfeito. Então, quanto mais nessa terra que é amaldiçoada pelo pecado, o diabo vai atacar todos os casamentos cristãos, desde o primeiro dia. É isso aí, desde o dia 1. Mas Adão e Eva foram derrotados, né? E a gente não precisa ser derrotado. Na época de Adão e Eva, Satanás ainda não tinha sido derrotado. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou Satanás. A Bíblia diz que ele tirou o poder dele. E ele não o matou. Ele só tirou todo o poder dele. E se você entende isso, assim como você entende que Jesus tirou seus pecados, você também entender que ele tirou o poder de Satanás. Satanás não terá mais poder no seu casamento. Mas vocês precisam ficar juntos. Satanás sempre tenta deixar uma pessoa sozinha, porque ele pode derrubar ela sozinha. E foi isso que ele fez. Mesmo Adão e Eva estivessem próximos uns do outro, o diabo habilmente enrolou a Eva para ela ficar sozinha. E agora aqui está o terceiro ponto, a terceira coisa que eu queria falar. Sempre Deus quer que vocês façam as coisas juntos. Sempre. Há um verso no meio da Bíblia, em Eclesiastes,
Eclesiastes 4:9. É melhor serem dois do que um. Ele está se referindo ao casamento. Ele está se referindo ao casamento, gente. Dois são melhor do que um. Deus disse primeiro. Ele disse que não é bom que o homem fique sozinho. E eu diria isso. Também não é bom para a mulher ficar sozinha. Estejam juntos, com seu parceiro em todas as decisões. E não deixe nada ficar entre vocês. Apareceu algo? Se livra disso logo. E volta a ficar juntos. Por que os dois são melhores do que um? Porque, no versículo 10, se um deles está prestes a cair, o outro pode segurar. E se ele tiver caído, o outro pode levantar. Mas se ele estiver escorregando, ele pode segurar antes que caia. Ou se ela estiver escorregando, ele pode segurar ela antes que caia. Né? Vice-versa. E é assim que eles podem resistir a Satanás. Diz isso mais adiante no versículo 12. Se alguém que é Satanás, pode dominar uma pessoa quando ela está sozinha, duas podem resistir a ele. Isso se refere ao casamento. Eva tentou resistir a Satanás sozinha e foi derrotada. Então, sempre que alguém num casamento enfrenta uma pressão, ele deve voltar para o parceiro dele, ou a parceira dele, e dizer: ei, vamos enfrentar esse problema juntos. Não tente encarar os problemas sozinho. Deus quer que vocês façam isso juntos. Não esqueça isso. Porque aí você pode resistir o diabo. E no Novo Testamento, a gente lê em Mateus 18. Mateus capítulo 18. E quando duas pessoas estão juntas, ele está falando ali do 2, versículo 19. 18, 19. Assim como lemos em Eclesiastes, se dois estão de acordo, isso significa que eles são um. A palavra real é que os dois estão em sintonia, ou em sinfonia, como numa sinfonia musical. Não há discórdia nos dois instrumentos. Vocês são como pessoas tocando dois instrumentos diferentes, mas que estão ali em sintonia. E se você concordar, pelo menos, se vocês concordarem juntos, pelo menos 3 coisas acontecem. 1. Jesus diz ali no versículo 20: eu estarei lá entre vocês. Eu estarei no meio de vocês. Se vocês dois concordarem. E é por isso que o diabo sempre faz com que marido e mulher discordem em alguma coisa. Porque ele sabe que o Senhor não vai estar lá no meio deles. Acredite em mim, eu tenho observado lares cristãos há 56 anos. Em muitas partes do mundo. E eu tenho me correspondido aí com centenas e centenas de pessoas, casais cristãos. E eu quero dizer, na grande maioria dos lares, eles não concordam. Então, o Senhor não está lá. O Senhor não está em muitos lares cristãos. Porque eles não concordam. O diabo sabe disso. Esses cristãos bobinhos não têm nem Bíblia. Eles têm Bíblia, mas não sabem disso. Eles não percebem o poder tremendo que pode existir num lar quando os dois concordam. Eu experimentei isso na minha casa. Por muitos anos na minha vida, na maneira como eu criei meus filhos, no meu ministério. Eu não sou melhor que ninguém. Eu só entendi o princípio de Deus. Sabe, existem certas leis da natureza. Você segue essas leis e você obtém o benefício disso. Se você desobedecer, você sofre.
Nós sabemos que há alimentos que são saudáveis para o corpo e há alimentos que não são tão saudáveis. E se alguém entende isso e come alimentos saudáveis, ele fica saudável. E se ele come algo que não está saudável, ele vai ficar doente. Então aqui tem uma lei espiritual. Se vocês dois estão de acordo, isso significa que se algo acontecer entre vocês imediatamente, leve isso para o Senhor e obtenha perdão. E novamente cheguem num acordo. Em primeiro lugar, o Senhor estará com você o tempo todo. Em segundo lugar, verso 19. Quando você ora, Deus ouvirá e responderá a sua oração. Cara, a gente tem tantas necessidades no casamento. Necessidades financeiras, necessidades físicas. E quando você tem filho, mais necessidade. Problemas na escola, problema com doença com as crianças. Qualquer pessoa que tenha filho sabe disso. Minha esposa e eu passamos por tudo isso. E vimos o poder tremendo que existe em fazer com que Deus responda às nossas orações. E qual é a condição? Certifique-se de que nada esteja entre vocês dois. Terceiro, quando os dois estão em acordo, eles resistem ao diabo e aí ele fica preso. As suas atividades estão presas. Verso 18. É maravilhoso seguir as leis de Deus. Então, por favor, lembre-se como Deus planejou o casamento. Seja centrado em Deus e não em si mesmo. Façam sempre as coisas juntos e não sozinhos. Fique contra o diabo e sejam abertos uns com os outros, honestos, sinceros uns com os outros. Não. Então não sejam ruins uns com os outros. Então me deixa repetir isso. Primeiro, estar centrado em Deus e não procurar agradar a si mesmo ou qualquer outra pessoa. E em segundo lugar, ser aberto e transparente e aceitar os outros da mesma forma como Deus te aceitou. E em terceiro lugar, sempre fazer as coisas juntos para resistir ao diabo.